E aí, tá pensando em tirar o visto americano e fazer aquela tão sonhada viagem para os Estados Unidos, mas tá com medo, tá com dúvida, tá pensando até em contratar uma consultoria? Bem, não precisa ficar preocupado e não precisa gastar dinheiro com consultoria. A gente vai passar aqui as principais dicas para você tirar o seu visto sem depender de ninguém. Então, fica ligado com a gente aí até o final. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal e no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer também naquela mesma pegada de sempre do nosso canal, um vídeo bem prático, bem objetivo, passando dicas para vocês de como tirar o visto americano. Mas antes de eu começar a falar, já vai deixando aí o seu like, tá? Não se esqueça de já ir deixando o seu like aí no vídeo. O YouTube mudou o algoritmo de novo e agora ele tá levando muito em consideração a quantidade de likes dos vídeos. Então, se você já gosta do nosso canal, quer fortalecer o nosso trabalho, ajuda a gente deixando o seu like, tá? Então, vamos lá ao que interessa. Como tirar o visto americano? A gente sabe que muita gente tem medo de preencher o formulário, tem medo da entrevista, então às vezes acaba preocupado com isso, deixa de tirar, fica adiando, ou às vezes pensa em contratar uma consultoria, gasta um dinheiro que não tem necessidade. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no site da Embaixada Americana, que a gente vai deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, e preencher o formulário DS-160. Esse visto B2 é o visto de turista, aquele visto que vale por até 10 anos e que a pessoa pode permanecer por até 6 meses ininterruptos nos Estados Unidos, tá? Esse que é o enfoque aqui do nosso vídeo. Outros tipos de visto têm um procedimento diferente que não vai ser o enfoque da gente aqui agora. Bem, na hora de você preencher o formulário DS-160, você tem que ter alguns documentos em mãos. Quais são eles? O seu passaporte, porque você vai precisar preencher o número do seu passaporte, lá os dados, validade, data de expedição e etc. Um comprovante de residência. Por que um comprovante de residência? Porque durante o processo você pode precisar desse comprovante de residência e o endereço que você preencher lá no formulário tem que ser exatamente igual ao que consta nesse comprovante de residência para você não ter nenhum problema. Parece óbvio, mas, por exemplo, a rua onde eu moro mudou de nome. Numa certa época da vida aí ela mudou de nome. Então, por exemplo, tem site que eu vou fazer às vezes compra na internet que aparece o nome antigo. E tem site que aparece o nome novo. Então, como pode acontecer esse tipo de problema, você tem que ter o comprovante de residência que você vai usar no processo em mãos e preencher o endereço exatamente igual ali. Outro documento que você precisa é o seu CPF. Caso você já não saiba o número dele de cor, né? Você precisa também preencher o CPF. Um outro documento muito importante é o comprovante de renda. Então você tem que ter em mãos documentos que comprovem aquela renda que você tem oficialmente comprovada, porque tem que ser preenchida também lá no formulário e você pode precisar desse documento também lá na hora de fazer a entrevista. Tá? Então tenha em mãos documentos que comprovem a sua renda para você lançar lá também tem que ser compatível com aquilo que você pode comprovar, tem que ser compatível com aquilo que você preenche no sistema. Agora, uma outra coisa que o pessoal fica muito preocupado, ai meu Deus, o formulário é em inglês, eu não sei inglês direito, eu posso entender errado e preencher errado. Não se preocupe, o formulário ele é em inglês mesmo, porém ele tem um tradutor, vamos dizer assim, do próprio sistema lá deles, tem uma interrogaçãozinha que você passa o mouse ali em cima e ali ele já faz a tradução daquele campo, do que está sendo pedido naquele campo, então não tem problema, não fique preocupado em relação ao idioma. Agora sim, é muito importante você preencher ele num computador ou num notebook, não preencha no celular, porque aí já fica um pouquinho mais chatinho o celular, o tablet, essas coisas, já é um pouco mais chatinho você fazer essa coisa de passar o mouse por cima, e para digitar mesmo tem mais chances de erro, então digite num computador, numa tela de um tamanho bom, com calma, de repente, se possível com alguém do seu lado, para ir conferindo os dados que você está lançando, para você não preencher nada errado. Um campo também que gera bastante preocupação das pessoas. Passado esses campos aí de dados pessoais e tudo mais, tem um campo que pergunta o motivo da sua viagem. Bom, se você está tirando um visto B2, que é um visto de turista, o que faz sentido é você dizer que está viajando de férias, viajando a lazer, viajando para fazer turismo. Tá? Se você tem outras pretensões, por exemplo, de trabalho, de estudo e tal, não é esse visto que você vai tirar, não é o visto B2 que você vai procurar tirar. Então, se você está pretendendo, por exemplo, ir para estudar ou para procurar trabalho, outra situação, não é o objeto do visto B2. Então,
que eu recomendo? Você está tirando um B2 para fazer turismo, então preencha lá que o objetivo da sua viagem é turismo, é lazer, férias com a família, enfim, qualquer coisa desse estilo, nessa vibe, né, de férias, de turismo. E aí, assim, a gente vê muita história de pessoas que tiram visto B2, vão para lá como se fosse para fazer turismo e aproveitam esses 6 meses que podem ficar lá para procurar trabalho, para tentar outros meios, para tentar ganhar a vida lá nos Estados Unidos. Não é o melhor caminho, não é o mais interessante. Tenham em mente que quando você for lá fazer entrevista no consulado, antes de você chegar lá para fazer entrevista, eles vão investigar um pouco da sua vida. Então, por exemplo, se você tem o sonho de morar lá, o sonho de trabalhar lá e tal, e aí, então assim, se você posta isso nas suas redes sociais, tome cuidado, porque você tem uma chance de ser questionado na hora de você ir lá ser entrevistado no consulado e tem a chance, inclusive, de ter seu visto negado. Faça o processo com honestidade. Procure aquilo que realmente você quer fazer. Seja transparente. Não adianta tentar outros meios porque é o pior caminho. Bom, depois que você preencher o formulário, ele vai te levar para uma outra tela, que é a tela onde sai o boleto que você tem que pagar. O valor do visto B2 hoje é $160 por pessoa, tá? Não é por grupo familiar, nada. Então, se você está fazendo um processo para um grupo familiar, que você pode preencher todos juntos e marcar todos juntos, que é o correto, você vai pagar a taxa de $160 para cada pessoa, tá certo? E cada pessoa vai também ter o seu formulário DS-160 preenchido e depois, na hora de fazer o agendamento, é que você vincula todas aquelas pessoas no mesmo grupo familiar para fazer o agendamento, tanto do CASV quanto do consulado, mas isso é a próxima etapa. O boleto, depois que você paga, ele leva em média 48 horas para entrar lá no sistema deles o pagamento, o comprovante de que você fez o pagamento. Guarde esse comprovante com você, tá? E na sequência da tela que você imprime esse boleto, já vem a tela do agendamento do CASV e depois a tela do agendamento do consulado. Tenha em mente que você tem que agendar o CASV para, no mínimo, 48 horas depois da data que você pretende pagar o boleto. Então, vamos supor, eu estou fazendo aqui hoje, preenchi hoje, vou tirar o boleto aqui hoje e já vou pagar hoje. Eu tenho que marcar o CASV para, no mínimo, 48 horas depois de hoje, para que eu tenha certeza de que quando eu chegar lá para fazer a parte da biometria, já esteja constando lá no sistema deles que eu fiz o pagamento do boleto, tá certo? A seguir, você vai para a parte dos agendamentos, que vão ser 2 eventos que você vai ter que agendar. O primeiro é o CASV, onde você vai fazer a coleta dos dados biométricos, vai tirar foto, tirar digitais, etc. É um processo bem tranquilo, ali você não tem não tem a preocupação que você não vai ter que falar muita coisa, explicar muita coisa. Mas no CASV você vai ter toda uma burocracia para entrar lá. Primeira coisa que você vai ter que ver na hora de fazer o agendamento, as cidades onde existe CASV. Tá? Segunda coisa, quando você for no CASV, você não pode entrar com o celular ligado, tem que desligar o celular antes. Você tem que mostrar lá na hora da entrada o pessoal da segurança que você desligou o seu celular, tá? Então esse cuidado você tem que ter. E no CASV você já tem que levar uma pastinha com todos os documentos que você preencheu e que você pode precisar durante o processo do visto, tá? Já tenha tudo isso sempre muito organizado. Então foi lá no CASV, vai fazer a biometria. Crianças não fazem biometria, então vai só o responsável lá e vai levar a foto, tem uma padronização lá da foto. Se você for numa loja dessas aí que tira foto, né, nessas lojas de fotografia, eles têm lá, você vai, por exemplo, você tira foto para passaporte, você fala que é foto para passaporte. Você fala foto para visto americano, eles já têm lá o formato, eles sabem o formato. Você vai levar a foto da criança só e ela não vai comparecer lá, só o responsável que vai. Tá? Inclusive quando a gente fez, por exemplo, do nosso filho, só eu que fui lá no CASV sozinha, nem precisou ir eu e meu esposo não, fui só eu. Feito o CASV, você vai para a etapa seguinte, que é a entrevista no consulado, a tão temida entrevista no consulado. Então, assim, quando você faz o agendamento, como eu disse, é tudo na sequência ali das telas. Então você faz o agendamento do consulado conforme a disponibilidade lá, obviamente, e também a sua logística. Por quê? Não tem consulado em todas as capitais, nem tem consulado em todos os estados do Brasil. As capitais que têm consulado são Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Então, por exemplo, se eu não moro em nenhuma dessas cidades, eu tenho que levar isso em consideração quando eu marcar a minha entrevista no consulado, que eu vou ter que fazer essa logística de viajar até essas cidades, né, a cidade fica melhor para mim, em termos de logística, para eu fazer a entrevista lá no consulado. Bom, marquei lá, ok.
chegue com antecedência, recomendo sim no mínimo meia hora de antecedência, tá? Para você chegar lá no consulado. Procure ir num meio de transporte que seja mais simples para você, que você não tenha que se preocupar em estacionar e tal. Por exemplo, você vai de carro particular, às vezes é um lugar que é ruim de estacionar e tal. Então é melhor ou você ir de transporte público ou ir de carro de aplicativo, táxi, qualquer coisa assim, porque aí você não tem essa preocupação e fica melhor para você gerenciar o horário. Então, como eu disse, chegue no mínimo meia hora de antecedência. Vá com roupas discretas, roupas adequadas, né? Então, poxa, não vai de mulher de vestidinho curto, mini saia, esse tipo de coisa. Homens de regata, camiseta não vai nem entrar, tá? Então, vá com roupas adequadas, roupas discretas, sóbrias, né? Pra você, é aquela igual entrevista de emprego, você tem que causar uma boa impressão. E como eu disse aqui no início, você tem que ser honesto durante todo esse processo. Então não adianta tentar enganar eles, porque no consulado são agentes americanos, são funcionários do governo americano que vão fazer a entrevista. A entrevista é em português, não se preocupe com o idioma, tá? São americanos que falam português, tá? Não é um português, geralmente não é um português difícil de entender, é tranquilo. E assim, dependendo de cada situação, eles vão fazer mais perguntas ou menos perguntas, tá? Então você, quando for no consulado, tenha em mãos toda a documentação que eu falei relativa ao processo, coisas que comprovem o que é importante você provar para eles, que você tem um motivo para voltar para o Brasil, que você tem um vínculo forte com o seu país. Então, por exemplo, pessoas que são autônomos, trabalhadores autônomos, que têm mais dificuldades de comprovar o seu trabalho, a sua renda e tudo mais, tem que ter documentos que comprovem isso. Bom, se eu tenho um negócio, se eu sou proprietária de um negócio, eu tenho que levar os documentos, cadastro no CNPJ, contrato social, esse tipo de coisa que comprove o vínculo que eu tenho com esse negócio aqui no Brasil, que é o motivo que eu tenho para não ficar morando lá nos Estados Unidos. A ideia é essa, eu tenho que provar que eu tenho um motivo, uma coisa que me prende ao Brasil. Se você é funcionário público, por exemplo, aí já fica um pouquinho mais fácil, funcionário público, concursado e tal, já fica mais simples e até dependendo da situação eles perguntam menos coisa. Se você está indo num grupo familiar, também é uma coisa que facilita, vamos dizer assim. Eles já fazem menos perguntas também. Então, assim, tudo vai depender das circunstâncias, tá? Mas tenha em mente que o principal é você comprovar que tem um vínculo com o Brasil e que você não está indo lá tentando dar esse golpe que eu falei que muita gente dá, né? Desculpa usar a palavra golpe, mas não deixa de ser. É que a pessoa vai como turista e acaba ficando por lá. Então, assim, não precisa ter medo da entrevista, vá tranquilo, né? Tenha, como eu disse, seja honesto e tenha em mãos as coisas que comprovem o seu vínculo com o país. Então, lá eles vão fazer algumas perguntas, vão perguntar quando você pretende viajar. A gente, por exemplo, quando tirou o visto, a gente não tinha passagem comprada ainda, mas a gente já tinha uma ideia de um período que a gente gostaria de viajar. Então, a gente explicou isso lá, que a gente tinha um período lá que a gente pretendia viajar, ainda não tinha passagens compradas e tal, mas que pretendia viajar naquele período, ficar tantos dias e tal, o destino que a gente estava querendo ir, mais ou menos isso aí, mesmo que você não tenha ainda passagem comprada, a viagem totalmente planejada, tá? Aí também eles perguntam muito em relação ao seu trabalho, ao seu, como eu disse, seu vínculo aqui no país, e tenha certeza que eles vão investigar um pouco a sua vida antes. Como eu disse, eles vão olhar suas redes sociais, se você posta coisas relacionadas lá, algum desejo de morar lá nos Estados Unidos, então toma muito cuidado com isso, tá? Toma cuidado com aquilo que você posta, faça um filtro ali antes de você começar o processo. Eu comentei aqui um pouquinho antes, quando eu estava falando do CASV, que crianças, né, não precisam ir lá no CASV fazer a biometria, só vocês saberem exatamente a idade, crianças com menos de 13 anos, tá? Menos de 13 anos é só levar lá a foto, o próprio site lá vai dizer os documentos que você tem que levar para o CASV. E idosos com mais de 80 anos também não precisam fazer biometria lá no CASV presencialmente, pode ir uma outra pessoa representando, levando também a foto e tal, a documentação que eles exigem lá no CASV, que o próprio site vai dizer para você o que tem que ser levado. Uma outra coisa que é importante que eu esqueci de comentar em relação ao consulado. Eu falei lá no CASV que não pode entrar com o celular ligado, né? No consulado é ainda mais burocrático, né? Um pouco mais exigente em relação à entrada lá, coisas que você pode levar. Então também não pode ir com o celular ligado, você tem que mostrar que você está desligando seu celular, colocando dentro da bolsa. Não pode, bolsa grande assim, mochilão e tal, não pode entrar. Quando você entrar, você vai passar sua bolsa num raio-x, você vai passar num detector de metal, tem todo um procedimento de segurança que é normal, né? A gente sabe que é um local que tem agentes do governo e tal, que precisa de uma segurança, então não pode. Não
filme, não tire foto. Tô lá esperando para entrar no consulado, vou tirar uma selfie e postar nas minhas redes sociais que eu estou fazendo a entrevista do vídeo. Não faça isso, tá? Esquece nesse dia que você tem celular. Se você puder ir sem celular, vá sem celular, porque você vai se estressar menos. Mas se tiver, porque a gente sabe que é uma necessidade, desligue o celular, não fique filmando, fotografando, em hipótese alguma, tá? Nem lá na porta, tá? Lá dentro, então, nem se fala. Em relação aqui aos documentos que a gente comentou aqui, falei bastante, tem uma pastinha com os documentos e tal. A gente vai deixar aqui, para facilitar, a gente vai deixar aqui na descrição alguns documentos que são, assim, recomendáveis que você tenha nessa pastinha, que vai te acompanhar durante todo o processo, tá? E que aí facilita, tá? Basicamente, são os formulários, o comprovante do pagamento do boleto, seu passaporte, comprovante de renda, comprovante de residência. É bom ter também suas três últimas declarações de imposto de renda, enfim, outros documentos que você julga necessário. Nesse caso, por exemplo, de um autônomo, documentos que comprovem o trabalho que a pessoa faz. No caso de uma pessoa que é proprietária de uma empresa, então os documentos relativos a essa empresa. Enfim, a gente vai deixar aqui na descrição para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Feito todo esse processo, tá? Como eu disse, eu tô falando aqui bastante, parece que é uma coisa complicada, mas assim, é simples e a entrevista é muito breve, como eu disse, varia em função da situação de cada um, mas em geral, uma entrevista muito breve, você não vai ficar lá um tempão lá trancado numa sala, não tem nada a ver, tá? É um balcãozinho, assim, aquele balcãozinho de vidro, tá? Que fica ali o grupo familiar ou a pessoa, né? Se estiver sozinha, tirando o visto ali, vai sentar na cadeirinha de frente lá pro agente, ele vai falando ali, perguntando naquela, né, só tem aquele vidro ali separando por uma questão de segurança, mas não é uma sala fechada, são vários um balcãozinho assim com vários atendentes, então não tem nada assim, né, assustador não. Então, feito todo esse processo, terminou a entrevista, quando você for lá no consulado, você vai deixar o seu passaporte lá, tá, em posse do consulado. Quando eles terminarem o processo lá, todo o procedimento deles, eles vão colocar no seu passaporte a folha do visto americano, né? Quem já viu aí sabe como é que é. Eles colam no seu passaporte, né? Um parzinho de folhas que tem lá o seu visto, com a foto, os dados que você coletou lá no CAGE, a validade do seu visto e tudo mais, e enviam o passaporte para a sua residência via transportadoras, geralmente é a DHL que envia. É muito rápido o envio, muito seguro, tá? Pode ficar bem tranquilo, às vezes fica meio assim, meu Deus, vou deixar meu passaporte lá, mas pode ficar tranquilo. E aí, uma coisa importante vocês saberem, o visto vale 10 anos, geralmente, e nesse período você pode ter que trocar de passaporte. Se você trocar de passaporte, seu passaporte venceu, você tirar um novo passaporte, renovar, quando você viajar para lá, você tem que viajar com esse passaporte antigo, que tem o visto americano, e o seu passaporte atualizado, tá? Então, esse é o passaporte que tem o visto válido, vai te acompanhar por todo o período que você queira viajar para lá, mesmo que você tire um novo passaporte. Você vai ter que andar com os dois passaportes nesse caso, tá certo? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar, apesar de... Ficou um pouquinho longo o vídeo, porque a gente tenta explicar um pouquinho mais, assim, mais detalhado, mas pode ficar tranquilos que o processo é simples, tranquilo, e como vocês viram, não precisa pagar consultoria, contratar ninguém para fazer isso. Qualquer um consegue fazer isso aí com bastante tranquilidade, tá bom? E aí, assim, se você ficou com mais alguma dúvida, tem alguma situação peculiar, manda pra gente aqui nos comentários a sua pergunta, que a gente vai ter um prazer em tentar ajudar, porque a ideia é tornar a vida de você que nos acompanha mais simples, mais prática. Como eu disse, eu acho um desaforo a pessoa contratar uma consultoria. Tem gente que anuncia aí na internet, gente, que você consegue tirar o visto ou renovar sem ter que ir lá em lugar nenhum. Mentira, gente, isso não existe, tá? Você vai gastar dinheiro à toa. O processo é esse, tá? Então não tem mistério e você consegue fazer sozinho. Mas se você tiver alguma dúvida, algum caso peculiar, particular, pode mandar pra gente aí nos comentários que a gente vai ter o prazer em ajudar vocês, tá bom? E aí, se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o seu like, já deixa o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ative os sininhos para receber as notificações, acompanhar a gente, saber tudo que rola por aqui e também apoiar aí o nosso trabalho para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para você aí. Obrigada para você que ficou com a gente até o final. Tchau e até a próxima.